Olá gente, beleza com vocês? Eu sou Mosean do canal Professor Mosean, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Nós vamos resolver agora uma questão de física sobre o conteúdo de hidrostática. E nós temos aqui uma questão que vai falar desse assunto, ok? Diz assim, um grande aquário de 5 metros de altura está cheio de água doce até a altura de 2 metros. Uma das paredes do aquário é feita de plástico e tem 8 metros de largura. De quanto aumenta a força exercida sobre esta parede se a altura da água é aumentada para 4 metros? Então o que é que está acontecendo aqui? Nós temos um aquário, está aqui, eu desenhei aqui, e ele diz que inicialmente tem uma quantidade de água com a altura de 2 metros, está aqui. Essa linhazinha aqui representa a quantidade de água inicial. Aí depois ele fala o seguinte, se essa água for aumentada para 4 metros de altura, ou seja, ela vai ficar aqui nesse nível mais ou menos, ele quer saber qual é a variação da força que vai ter sobre esta parede que tem 8 metros de altura. Que eu escolhi ser essa aqui da frente para ser mais fácil da gente trabalhar, para não precisar fazer uma figura tridimensional. Então nós pegamos aqui essa parede, tem 8 metros de largura e tem as condições que ele já deu, né? Estava com 2 metros de água inicialmente, foi para 4 e quer saber qual é a variação da força. Devemos lembrar o seguinte, primeiramente você tem que lembrar que pressão é igual a força dividida pela área, ou seja, é a força aplicada sobre uma área. Mas se nós fizermos um ajustezinho aqui, nós vamos ter que a força é igual a pressão vezes uma área. Só que se você lembrar, uma área, a área de uma figura, é dada pela largura vezes a altura. Está aqui, chamei a largura de L e a altura de H. Então, nós pegamos aqui e ficamos com F igual a pressão vezes a largura vezes a altura. Pronto, está aqui a nossa primeira equaçãozinha. Agora vamos lá para uma interpretação que vai nos ajudar a resolver essa questão facilmente. Qual é ela? É a seguinte. Essa altura, vamos lá, horizontalmente, na verdade, nós sabemos que não tem variação de pressão. Ou seja, se eu tiver aqui um ponto que tem a mesma altura que outro ponto, a pressão que é exercida sobre eles é a mesma. Porque horizontalmente a pressão não varia. Porém, se eu variar um pouquinho a altura, eu vou ter aqui uma variação de pressão. E também, consequentemente, a variação da força. Então, se eu tiver aqui uma variação infinitesimal de uma alturinha, eu vou conseguir ter a variação da força e da pressão. Então, na verdade, o que nós vamos ter é o seguinte, nós vamos ter um delta ou um DH variando, ou seja, essa altura vai estar variando. Então, no lugar desse H, nós vamos ter um DH, que é justamente uma variação infinitesimal. Então, no lugar do H, a gente vai colocar DH, tá bom? DH igual a H. Então, vai ficar o seguinte, reescrevendo aqui a nossa função, a nossa equação 1, vai ficar da seguinte forma. P, pressão, vezes L, vezes H. Só que o H é DH. Só que preste atenção em uma coisa. Se eu estou tendo uma variação infinitesimal na altura, eu vou ter também uma variação infinitesimal na força. Ou seja, uma força muito pequena que vai estar variando. Então eu vou ter aqui um DF, tá bom? Então, passando aqui uma integral de ambos os lados, nós vamos ficar com o seguinte. Vamos lá, vai ficar a integral dF igual a integral da pressão vezes a largura vezes dH. Ok? Nós vamos ter que lembrar o seguinte. A integral de dF é o próprio F, que vai ser igual. A integral disso aqui, eu não tenho aqui a variável dH. Então eu vou ter que ver como é que se comporta esse P. Se você lembrar, o P, ou seja, a pressão exercida no líquido, é nada mais nada menos do que a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura, ok? Então, no lugar, como a gente já colocou para variar a altura aqui da força, nós vamos pegar somente no lugar da pressão, vamos substituir o ρgh. Então vai ficar a integral de ρ g h dh, ok? Faltou o Lzinho aqui, né? Ó, tinha esquecido, tem um L. Eu vou apagar aqui. Rho GL H DH. Pronto. Então como é que vai ficar agora? Agora nós vamos integrar em função de H. Então vai ficar F é igual a integral, perdão, vamos tirar a integral já.
Nós estamos integrando aqui em função de h, como é que vai ficar? Vai ficar da seguinte forma. Rho, GL são constantes. Rho, GL são constantes, vezes a integral de h é, só lembrar lá a integral de um polinômio, na verdade é o seguinte, você pega a integral aqui de h dh, vai ser igual, repete aqui a variável e adiciona no expoente que ele já tem, mais 1. Então, no caso é 1 mais 1 sobre 1 mais 1. Que vai ser igual a h ao quadrado sobre 2. Pronto? Integral indefinida aí. Então, vai ficar o seguinte, ρgl vezes h ao quadrado sobre 2. Ok? Agora, a gente tem que ver, está variando de onde até onde esse h? Ele varia de 2, né, que é a altura inicial que ele está, vai até 4. Então, nós vamos ter aqui a variação da força nesse aquário que está exercida nessa parede, na verdade. Então, vai ficar força é igual a ρgl, ou seja, mais o ρ, ele não dá aqui na questão, mas é só considerar o ρ igual a 10 a terceira quilograma por metro cúbico, ou seja, o ρ é a densidade, e a gravidade eu considero aqui como 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? Então vamos lá. Então a força vai ficar igual a ρ, que é 10 a terceira, vezes a gravidade, que é 9,8, vezes a largura. Só que essa largura aqui, eu fui até mal, não expliquei, é a largura de quem? Do aquário. Porque quando eu vario uma alturinha aqui e multiplico por essa altura, eu vou ter a área aonde a água está tendo contato. Ou seja, se eu tivesse uma variação aqui, sei lá, uma altura x, essa variação aqui me dá uma área de quê? 8 vezes x. Porém, como é a variação infinitesimal, ou seja, um dH, eu vou ter L vezes dH. Tá vendo? Uma variação infinitesimal. Eu tinha esquecido de explicar. Então fica da seguinte forma. 9,8 vezes o L, que é 8, vezes o H ao quadrado. Só que o H inicial é quem? 4. O H final, perdão. É 4, que fica ao quadrado, sobre 2. Depois nós vamos ter agora menos, repete tudo. Ou então a gente pode simplificar as coisas, né? Vamos colocar entre parênteses isso aqui. E fica da seguinte forma. 2 ao quadrado sobre 2. E fica igual. Nós temos aqui uma força igual. 10 à terceira. Ó. Vamos lá. 9,8 vezes 8 dá 78,4. Vezes 4 ao quadrado dá 16 sobre 2, 8. Menos 2 ao quadrado dá 4, dividido para 2 dá 2. Então isso aqui vai ficar F igual, olha, 78,4 vezes 8 menos 2, que é 6. Então vamos lá, esse valor aqui vezes 6. 470,4. 470,4 vezes 10 a terceira. Mas é o que? É força. E força a gente mede ela em Newton, ok? Então fica da seguinte forma. Vamos só organizar aqui a notação científica, que vai ficar da seguinte forma. Podemos colocar 4,7, desconsiderar esse 4 aí, vezes 10 a terceira, vezes 10 a quinta, né? Newtons. 4,7 vezes 10 a quinta newtons. Então a variação da força sobre esta parede, quando eu aumento de 2 metros para 4 metros, vai ser quanto? Vai ser 4,7 vezes 10 a quinta newtons, ok? A resposta é 4,69. Porém, como eu considerei aqui a densidade como 10 a terceira, esse arredondamento foi desconsiderado, né? Ficou 4,7, que é aproximadamente 4,69 é aproximadamente 4,7, que é o que deu aqui. Mas enfim, chegamos aqui à resposta e espero que vocês tenham entendido. Deixem nos comentários se você não conseguiu entender, tá ok? Assim que eu ver, eu tiro a sua dúvida. Valeu, gente! Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!